Sani cari Veneti, será que a Serenissima República de Veneza, em toda a sua história, quando precisava lutar, né, afugentar os estrangeiros, lutar principalmente contra os estrangeiros, ela precisava recorrer à ajuda dos outros na Península Italiana? Esta daqui é uma das provocações que foi deixada no canal. Antes da gente falar sobre isso, antes de eu responder, é claro, eu já peço aí para vocês como é que está o áudio, porque estou usando outro microfone. Eu posso verificar, é claro, vocês podem aqui. Olha, me parece que o áudio tá bom, tá? Qualquer coisa vocês podem comentar, deixar aqui nos nossos comentários, tanto no chat, assim como depois, se você vier assistir o vídeo posterior, você pode deixar aí nos comentários também. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações, seu apoio é importante. Se você quiser, pode fazer parte do membro aqui do canal Lenguamare. Então, você tem uma pequena contribuição ali por mês que você faz diretamente no YouTube, e você tem conteúdo exclusivo, também músicas vênetas, músicas medievais, com letra em vêneto, letra traduzida em português, e documentários lá no nível completo, entre outras coisas que a gente está colocando ali. Bom, vamos lá para o nosso vídeo, deixa eu colocar minha tela direito aqui. Então, esse vídeo eu decidi fazer por conta de um comentário que não é só o comentário dessa pessoa. Eu nem sei quem é essa pessoa, tá? Não sei exatamente. Oi, tudo bem? Gracilda, por favor, o áudio tá ok? A Gracilda tá aqui no vídeo, então ela já comentou. Se vocês pudessem me dizer como é que tá o áudio para vocês, vocês estão ouvindo direito, tá ruim, tá? Já deixa aqui nos comentários. Portanto, eu não conheço quem é essa pessoa, né, que comentou no vídeo, não me interessa, e não é nem brasileiro, né, é uma pessoa lá da Itália, provavelmente não é um vêneto, por conta do comentário que ele fez aqui, né. Então eu deixo o comentário dele aqui na tela, para a gente discutir um pouco sobre isso. Foi um tal de Raffaele Milani, né, apesar de ser um sobrenome comum, é um sobrenome comum praticamente em quase toda a Itália, mas é um sobrenome do norte. Contudo, eu não acredito que ele seja vêneto, porque esse não é um comentário típico de vênetos. Muito obrigado, pessoal. O pessoal está dizendo que o áudio está ok. É importante saber disso. Então, ele fez esse comentário aqui em italiano, né? Basicamente, parece que ele está sugerindo que eu sou amigo do Sacro Império Germânico, porque basicamente eu fiz aquele vídeo falando sobre um dos grandes nomes ali depois da unificação da Itália, que foi o Basoli, né? Que ele fez algumas provocações sobre o que deveria ser ou não, algumas provocações políticas, né, a respeito do que poderia, né, ser o federalismo adequado para a Itália. E aí, então, nesse vídeo, tem uma série de comentários, inclusive esse daqui. Em primeiro lugar, é óbvio que eu não defendo que os vênetos deveriam estar submetidos ao Sacro Império Romano Germânico, né? A Áustria daquele período ali. Então, obviamente que são comentários de pessoas que não acompanham o meu trabalho, não sabem o que significa independência, enfim, autonomismo vêneto. Eles sempre vão relegar, eles já falam esse tipo de coisa, esses que a gente costuma chamar de italianistas, no sentido de você não pode falar nada que seja contra a unificação italiana, né? Esses patriotas, assim, muito cegos, muito burros e tal, eles costumam querer destruir esse discurso de autonomismo, né, de autonomia, a partir desse discurso de dizer que se você faz qualquer coisa que fale em autonomia, você está sendo traidor da pátria. Você está querendo se juntar, né, à Áustria, aos inimigos que invadiram. Sim, mas tudo bem, mas foi uma consequência da qual a Itália também participou, né? Da qual o Reino da Itália também lucrou em cima disso, não se pode esquecer. O Vêneto mesmo foi anexado. Então, o Reino da Itália também foi um invasor, não é só a Áustria, não foi só a França. Inclusive, o Reino da Itália, ele lucrou em cima das posses da França. A França que cedeu, né, os territórios da Sereníssima República de Veneza para a Itália. Então, tem todo um discurso que quem acompanha aqui o canal já sabe como é. Então, ele diz ali, amigo do Sacro Império Germânico, né? As tropas da Sereníssima, isso é a afirmação dele,
quando combatiam contra as milícias estrangeiras, gritavam Itália, Itália. Então ele dá a entender nesse comentário que as tropas da Sereníssima República de Veneza, sempre que combatiam os estrangeiros, precisavam da ajuda do restante, como se ele, com esse comentário, ele quisesse demonstrar que a Sereníssima República de Veneza nunca foi, em si, uma nação de fato, né? É isso que ele quer dizer no fundo. Nunca foi uma nação de fato, ela sempre dependeu da península para combater, para não ser invadida. E isso, quando nós nos aprofundamos na história vêneta, a gente começa a ver que é uma grande bobagem, é uma grande mentira. Então, eu trago esse comentário não porque ele tem importância, porque basicamente ele é um comentário pobre, escrito por uma pessoa que não conhece muita coisa de nada, ele só veio para provocar e fazer bobagem. Mas ele é importante, até mesmo os comentários mais medíocres, as pessoas mais medíocres e pobres de pensamento, elas também são importantes, porque ao fazerem certas provocações, às vezes elas estão expondo pautas que outras pessoas não têm coragem de expor, mas que pensam desse jeito. Então é interessante que a gente também faça algum raciocínio em cima disso, tá? Eu vou deixar o comentário dele menor aqui, e eu vou partir aqui para uma explicação um pouco mais rápida. Vamos expor um pouco essa ironia, né? Então, antes disso, eu só vou tomar um gole d'água aqui. Bom, essa pessoa aqui, é óbvio que ela usou bastante ironia, né, para fazer esse tipo de comentário. Então, ao dizer que as tropas ali da República de Veneza gritavam Itália, Itália, o que ele quis sugerir, como eu falei para vocês, né, de forma sarcástica, é que a República de Veneza dependia sempre dos vizinhos, né, e buscava socorro dos outros estados ali da península quando as coisas apertavam, né, contra potências estrangeiras. Hoje, a gente precisa verificar certo se isso tem algum fundo de verdade. Vamos lá. Para entender melhor isso, a gente precisa olhar os fatos históricos documentados que demonstram a real assimetria do poder, né, de poder ali disseminado na Península Italiana. A República de Veneza, ela funcionava como um verdadeiro banco e o escudo da região, né? Então, enquanto os ducados vizinhos, e não querendo falar mal dos demais, mas só tentando dar um retrato fidedigno do que se tinha naquela época antes da unificação. Enquanto os outros ducados vizinhos, por exemplo, como o Ducado de Milão, né, e as senhorias como Florença, operavam em constantes crises financeiras, a República de Veneza era o coração financeiro da Europa. E isso não só eu digo, né? Vocês conseguem encontrar muita informação valiosa sobre isso também nos escritos de Maquiavel. Claro que ele tece algumas críticas à Sereníssima, mas não nunca dessa maneira, né? Não nesse aspecto, mas sim em outros aspectos. E geralmente o Maquiavel fala muito bem da estabilidade da Sereníssima República de Veneza em confronto à imensa instabilidade de Florença, enfim, da Toscana no geral, né? Então, isso tudo vai a favor do que eu falo aqui para vocês. Então, a Sereníssima pagava os seus próprios exércitos mercenários com as imensas receitas do seu comércio marítimo e com a estabilidade incontestável do seu ducado de ouro, né, que era a moeda ali muito próspera e muito famosa, não só na península inteira, como no mundo inteiro civilizado. Nem só no mundo que era chamado mundo civilizado, né? Por exemplo, a Turquia naquele tempo não era considerado um mundo civilizado. Por quê? Porque era uma outra civilização, fazia vários ataques, queria conquistar o Ocidente, né? Queria sempre invadir e impor, né, o seu modo ali também para o Ocidente. Então, a Turquia acabava sendo considerada no ambiente intelectual, né, do Ocidente como bárbaros. E mesmo assim, existia muita negociação, né, com o Império Otomano, que era grande, e o Império Otomano também utilizava várias moedas vênetas, inclusive o Brasil do século XV e século XVI circulava-se aqui
a maior moeda de maior prestígio, de maior valor, era o Ducado Vêneto, né? Que eles chamavam de Ducado Veneziano. Então, o Brasil não tinha seu próprio dinheiro e não negociava nem sempre com a coroa portuguesa, até mesmo porque o dinheiro de Portugal, naquele momento, não estava muito bem, né, das pernas ali, faltava um pouco de estabilidade e, posteriormente, então, as coisas mudam. No início da colônia, também no Brasil, negociava-se com dinheiro vêneto, né, da República de Veneza. O caso de 1945 é um exemplo perfeito, né, desse socorro que o companheiro coloca aqui nos comentários, mas é um socorro invertido. Por quê? Quando o norte da Itália, nesse período de 1495, né, quando o norte da Itália foi invadido pela França, não foi a República de Veneza quem saiu gritando por ajuda. Foi a Sereníssima República de Veneza quem liderou, organizou e financiou a Liga de Veneza para salvar os estados vizinhos. Então, a gente pode já ver por aqui como acontecia, né? É justamente o contrário daquilo que o nosso amigo pontua e que muitas pessoas acabam espalhando em certas mentiras. Incluindo, é claro, o próprio Ducado de Milão, essa Liga de Veneza, que havia facilitado, inclusive, a entrada dos franceses e depois se arrependeu, né, amargamente. Então, a República de Veneza enviou as suas próprias tropas para a Batalha de Fornovo para limpar a bagunça geopolítica que os outros estados causaram. A realidade dos vizinhos, na verdade, ela beirava a humilhação. Essa é a grande verdade. O Ducado de Milão e as senhorias menores eram historicamente instáveis, sofrendo com golpes internos e invasões crônicas. Eles passavam muito mais tempo costurando alianças desesperadas, mudando de lado e suplicando a intervenção diplomática ou militar da República de Veneza para não serem completamente engolidos pela França ou pelo próprio Sacro Império Romano Germânico, né, pelo qual o nosso amigo me acusa, né, de eu ser apoiador desse império que só nos trouxe desgraça, basicamente, né? Então, vamos ver a história por si. Olha só, a estratégia de defesa da República de Veneza liquida completamente esse argumento fajuto do Raffaele aqui, de uma suposta dependência militar. A República de Veneza não buscava os pequenos estados vizinhos por dependência militar. Não haveria sentido nisso, né? Então, imagina você já tem uma boa estrutura, precisa combater alguém que também tem uma boa estrutura, contudo, você necessitaria de ajuda. Então, você recorre ao vizinho pobre. Não existe sentido nisso. Às vezes, a gente não consegue levar, né, os fatos históricos até o fundo antes de comentar certas bobagens. Então, quando a Sereníssima precisava conter superpotências globais, por exemplo, como o avanço do Império Otomano no Mediterrâneo, ela simplesmente ignorava as pequenas milícias da península e buscava, assim, alianças de peso diretamente, por exemplo, com o Império Espanhol e o Papado, né, que eram mais pesados militarmente, tinham mais força. É como nós vimos ali na Liga Santa, por exemplo, que levou a Batalha de Lepanto lá em 1571. E aí eu questiono vocês, onde estavam os outros estados, né, da Itália? Não estavam na Batalha de Lepanto, né, uma das piores batalhas que ocorreram aí, que protegeram a Europa da invasão islâmica. Pelo contrário, estava o Papado, a Espanha e a República de Veneza, com mais representatividade, levando ao fim e ao cabo. Então, mais uma vez, é um comentário fraco que não se sustenta nas bases históricas. Já para os assuntos internos da península, no chamado Estado de Terra, né, que era o quê? Era tudo que estava tudo que era pertencente à República de Veneza,
Mas, na terra, a República de Veneza resolvia suas guerras de forma independente, ou seja, sozinha ou contratando também os melhores militares que existiam, né, por aí. Então, geralmente era o quê? Aqueles generais mercenários, né, do mercado, enfim, com o seu próprio dinheiro. Então, ela contratava e não fazia esse tipo de alianças ali, né? É óbvio que talvez esse tipo de contratação muitas vezes até foi críticas, né? Se não me engano, o Maquiavel também criticou isso. Ah, Veneza contrata mercenários, não sei o que e tal. Eu não me lembro certo se ele criticou ou, na verdade, se ele elogiou. O fato é que Veneza não trabalhava com esse tipo de união, vamos nos unir assim formalmente aos demais, mas sim pagava pelos mercenários. Então, se vocês quiserem, claro, conferir o que eu estou dizendo aqui e conferir se isso é verdade ou não, né? Ou se a pessoa que comentou ela está correta, eu faço questão, claro, de apresentar aí autores e as fontes que provam como a soberania vêneta era isolada e agressivamente autossuficiente. Eu trouxe uns livros para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Então, nós temos esse livro que é o Venice, a Maritime Republic, ou seja, Veneza, uma república marítima, né, do Frederick C. Lane. Então, essa obra, ela demonstra detalhadamente toda a engrenagem econômica da República de Veneza e explica como o arsenal da República de Veneza, que era a empresa, a indústria bélica do Estado vêneto, né, da época, e as finanças estatais davam ao Estado vêneto uma autonomia militar incomparável com qualquer outro lugar da Península Italiana, né? Justamente, de novo, mostrando a mentira desse e de outros, né, pensamentos, outras alegações que possam existir por aí. Depois, eu vou deixar, né? Vou deixar o link desses livros aqui quando eu finalizar a live. Eu vou deixar o link dos livros nos comentários fixados e também na descrição do vídeo, caso vocês se interessem, vocês podem comprá-los. Outro livro que comenta, que fala sobre isso, né? E aí nós temos pessoas com autoridade e não, né, pessoas que decidiram entrar no YouTube ali e comentar qualquer bobagem. Alvise Zorzi, então esse daqui lá do Vêneto mesmo, né? O autor anterior era um autor estrangeiro à Itália, né? Um autor que, se não me engano, é americano ou inglês, não lembro mais, o Frederick Lane, mas o Alvise Zorzi, ele é vêneto mesmo, né? Então, ele tem esse livro aqui, né? História da República de Venezia, então a República do Leão. É um renomado historiador, Alvise Zorzi, né? Renomado historiador por toda a península de hoje, né? Então ele deixa claro que a República de Veneza operava sob uma soberania e um isolamento político únicos. Inclusive, Alvise Zorzi, pelo sobrenome dele, ele faz parte de uma família nobre, né, da República de Veneza, uma família de doges. O sobrenome Zorzi é sobrenome nobre da República. Então, ela jamais se via, o livro mostra isso, que a República jamais se via como parte de um bloco italiano, né? Necessitado, assim, de socorro mútuo. É importante isso. A República, ela se compreendia e agia como um império totalmente independente, tá? Da Península Italiana. Depois vamos para o próximo livro, que também deixa no chão essas alegações, que é esse livro, né? Veneza e a Terra Firme. Esse livro, escrito por Marco Pellegrini, ele é um estudo, né, que documenta exatamente como a República de Veneza geria praticamente o norte inteiro da Itália. Portanto, como o norte inteiro, né? Não tinha outros ducados, isso, aquilo, sim, mas não era assim que funcionava. Eles tinham as suas independências, contudo, o poder econômico, militar e a influência financeira da República de Veneza
acabava influenciando também nos outros, né? Me perdoem que eu estou meio ruim da garganta. Então, isso acabou mostrando no estudo aqui, né, que como a República de Veneza, ela geria o norte da Itália de forma assimétrica e altiva, mantendo os estados vizinhos dela sob rédea curta e nunca dependendo deles para sua própria existência. Se essas alegações, como desse nosso companheiro que esse nosso amigo comentou aqui, fosse verdade, por exemplo, uma batalha lá da Liga de Cambrai nunca teria existido. O que foi aquilo? Foi a união de várias forças, inclusive da França, enfim, para tentar conter o poder da República de Veneza, que já abrangia todo o norte da Itália, né? Sim, eles não submeteram, né, todos abaixo da sua administração, mas eles tinham já grande influência sobre todo o norte da Itália, de modo que ninguém podia passar um passo adiante ou retroagir um passo sem que a República dissesse sim ou não, inclusive do Ducado de Milão e bababá, bababá. É isso. Não haveria Liga de Cambrai naquela época, aquela guerra que teve, a Guerra de Cambrai, contra a Europa praticamente inteira contra a República de Veneza para tentar, digamos, neutralizar o poder da República no norte inteiro, se a República já não mandasse no norte inteiro, entenderam? Não teria lógica de fazer isso se fosse apenas. Então, mais uma vez, cai por terra esse tipo de comentário desonesto, né? De pessoas que querem, à base da mentira, justificar um Estado moderno que existe hoje. Então, você pode justificar de outros meios, mas não com mentira. A mentira sempre é o pior. Muito bem? Então, basicamente, eu acho que era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês. Antes disso, também, antes de finalizar a live, eu convido para quem tem interesse em aprender vêneto e italiano juntos, tá? Na mesma turma, a última turma que eu vou ensinar esse ano, vêneto e italiano, a última turma de 2026, é um curso intensivo. Se você tiver interesse, se manifesta entrando no grupo de WhatsApp que está nos links fixados aqui. Vai estar no comentário, que eu vou fixar logo agora quando terminar, e também na descrição do vídeo. Depois eu entro em contato e explico direitinho como vai funcionar essa turma aí, tá bom? E, claro, os nossos apoiadores aqui do canal, a Alma Cidadania, sempre junto conosco, se você tiver interesse, né, em saber como é que anda esse processo da cidadania italiana, ou quiser saber outras cidadanias europeias, tem interesse nisso, você pode entrar em contato com eles. E também nesse ramo da genética, quer saber mais sobre os seus antepassados, você consegue entrar lá no site da Nexudino e saber mais sobre isso. Se tiver alguma coisa que te interessa, tem o meu cupom LENGUAMARI15 que você pode aplicar lá, tá bom? Então, eu acredito que seria isso. Não temos nenhuma dúvida em relação a esse momento. Agradeço a presença de vocês. E sendo assim, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Stricom.